Sejam bem-vindos à aula 8 do módulo 4 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada, onde nós iremos falar sobre os documentos de inteligência. Na aula anterior, aprendemos que os conhecimentos de inteligência são produzidos e formalizados para serem entregues ao usuário do conhecimento. Vimos que essa formalização ocorre preferencialmente através de um documento escrito, tangível. Porém, também pode ocorrer na forma intangível, por exemplo, oralmente. A formalização oral ocorre, por exemplo, no meio de uma operação, onde a única possibilidade de transmitir o conhecimento é de forma verbal, em razão da impossibilidade de redigir um documento formal. Até nessa situação, é necessário se preocupar com o sigilo, ou seja, é necessário comunicar ao decisor pessoalmente e se certificar de que o ambiente é seguro, se não tem escutas ou pessoas não credenciadas neste local. Os documentos de inteligência só têm valor quando eles atendem aos princípios da abrangência e da tempestividade. A abrangência se refere ao nível de detalhamento requerido nos aspectos essenciais definidos na fase de planejamento. E a tempestividade, ela se refere ao tempo e ao cronograma estabelecido para a produção e entrega dos conhecimentos. Afinal, como nós acabamos de falar, o conhecimento ele só tem valor e só tem utilidade quando chega ao usuário a tempo de decidir favoravelmente de forma a agregar valor ao negócio. Durante a elaboração de documentos de inteligência, devemos seguir as técnicas de redação oficial, especificamente no que se refere à ortografia, gramática e atributos relacionados à clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, formalidade, imparcialidade e padronização. Para se aprofundar nesses aspectos, eu recomendo que você estude o Manual de Redação da Presidência da República, que já está na 3ª edição, revista, atualizada e ampliada. Este manual está disponível em nossa biblioteca de apoio e no site do Governo Federal, site Planalto. Sobre as regras gerais de redação, o especialista Cláudio Andrade Rego, no livro Doutrina e Método da Escola Superior de Inteligência, que já está na 4ª edição, foi editado em 2011, o autor ele recomenda redigir com naturalidade e correção, empregar frases curtas e na ordem direta, sempre que possível, colocar uma ideia central por parágrafo, imprimir uma sequência lógica às ideias, fazer citações obedecendo às normas da ABNT ou outra equivalente, utilizar nomes próprios sempre com letras maiúsculas, empregar palavras de significado preciso e adequado ao usuário, colocar o significado de expressões técnicas ou jurídicas entre parênteses ou em notas de rodapé. Ele cita também que nós devemos revisar exaustivamente tudo o que foi escrito e especialmente o que será arquivado ou transmitido. O autor prossegue sugerindo que seja evitado algumas coisas como superlativos, termos absolutos, exageros, períodos longos. Também é necessário evitar palavras vulgares e gírias, frases sensacionalistas ou emotivas, termos ou expressões desnecessárias ou supérfluas, omissão de dados ou preenchimento incorreto, termos ambíguos, prolixidade e repetição desnecessárias de palavras ou de estrutura de frases. É necessário ainda evitar sigla ou termo técnico sem ter descrito anteriormente o seu significado, bem como é necessário evitar nome próprio, incompleto ou escrito de forma errada.
A Senasp nos ensina que os documentos da inteligência devem ser padronizados, sigilosos, redigidos em texto simples, ordenado e objetivo, devidamente classificado, e a circulação deve ocorrer somente entre pessoas credenciadas que tenham o dever de conhecer o teor desses documentos. Nós já vimos que existem vários tipos de documentos e que os 4 tipos mais usados e validados pela Senasp são o relatório de inteligência, o pedido de busca, a mensagem e o sumário. A Senasp, por meio de sua Coordenação Geral da Inteligência, nos ensina que o relatório de inteligência, o famoso RELINST, é o documento utilizado para veicular os vários tipos de conhecimento. O tipo de conhecimento transmitido ficará explícito através dos recursos de linguagem utilizados. O pedido de busca é o documento utilizado entre órgãos de inteligência para solicitar conhecimentos. A mensagem é um documento de difusão externa para veiculação de assuntos de interesse do órgão de inteligência. O sumário é um documento conciso e rotineiro que difunde externamente fatos e situações que sejam do interesse da segurança pública. No livro Doutrina e Método da Escola Superior de Inteligência, Cláudio Andrade Rego menciona outros tipos de documentos, onde cabe a gente destacar aqui o boletim, que é o documento que mantém atualizada a inteligência sobre um alvo e os acontecimentos relacionados, sendo esse documento aí de distribuição periódica. E outro tipo de documento, ele fala sobre o alerta. O alerta é um documento que transmite um conhecimento de emergência, e independente do horário e de circunstâncias, ele visa apresentar situações críticas e apoiar decisões imediatas. Todos esses documentos devem ter uma estrutura padronizada no âmbito da respectiva agência ou do serviço de inteligência. Cada organização é livre para estabelecer o seu próprio modelo padrão de documento. A maioria das organizações e agências seguem os exemplos utilizados pela Senasp e pelo Ministério da Defesa, que, em termos de estrutura, pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte se refere ao cabeçalho, onde ficam expostos a identificação organizacional e o nível de sigilo. Se o documento for no âmbito público, estou falando aí do Estado, essa identificação será a logomarca do Estado, federado ou da União, a designação e timbre da agência de inteligência produtora e a sua subordinação, bem como a classificação do nível de sigilo. Se o documento for no âmbito privado, essa identificação pode ser a logomarca da empresa, a razão social ou o nome fantasia. O nome da unidade de inteligência responsável, precedido pelas unidades hierarquicamente superiores. A segunda parte se refere à ficha técnica do documento. Nessa ficha deve constar a designação do tipo de documento e a numeração sequencial, a data, o assunto, a origem, a difusão ou os destinatários do documento, a difusão anterior, que é a indicação para quem o documento já foi divulgado, a referência de outros documentos ou atos normativos que vinculam o documento em elaboração, a indicação do nível de credibilidade do documento, segundo as tabelas de julgamento da fonte e do conteúdo e a listagem de eventuais anexos. A terceira parte se refere ao texto do conteúdo do documento. Este conteúdo engloba todos os dados que foram coletados, processados por meio da avaliação, análise e interpretação. Estudamos isso nas aulas anteriores. O texto é de redação livre e geralmente responde às perguntas: o que, quem, onde, como, quando e outras perguntas necessárias para esclarecer os aspectos essenciais a conhecer que foram definidos na parte de planejamento.
A quarta e última parte se refere aos elementos complementares e os elementos pós-textuais, que compreende a numeração das folhas, a autenticação e a recomendação legal sobre quebra de sigilo. Em resumo, nesta aula aprendemos que existem vários tipos de documentos. Os 4 tipos mais conhecidos são o relatório de inteligência, o pedido de busca, a mensagem e o sumário. Conhecemos o significado de cada um deles e vimos que, para elaborar esses documentos de inteligência, é necessário seguir as técnicas de redação oficial e um padrão referencial de inteligência. Por fim, conhecemos que a estrutura segue um padrão de apresentação que, pedagogicamente, pode ser melhor compreendido quando analisamos este documento em 4 partes. Nós vimos que a primeira parte se refere ao cabeçalho, a segunda parte se refere à ficha técnica do documento, a terceira parte se refere ao texto do conteúdo do documento e a quarta e última parte se refere aos elementos complementares e pós-textuais. E assim encerramos esta aula e este módulo de ensino. Agradeço por sua boa companhia e te espero encontrar no próximo módulo, onde vamos colocar em prática essa teoria que aprendemos neste módulo. Saúde e paz para todos e até a próxima!